Som, ok, ok. Olá, bom dia, bom dia. Vamos à leitura. A leitura de mercado, fazer análise. Ontem eu não vim, porque depois do payroll, a gente tem uma movimentação um pouco mais fragilizada, porque o movimento ele consome bastante e aí acaba que não temos mais movimento, ou ele fica travado, ou ele faz um pullback, ou ele fica travado. Ah, deixa eu falar uma coisa. Eu tô colocando os vídeos aqui em modo capítulo, tá? Então, se você tiver interesse de assistir um papel ativo específico, é só você rolar um pouco o vídeo e embaixo vai estar o capítulo de cada ativo que eu vou falar. Neste momento, eu vou falar então do Índice Brasil, e aí ele vai estar escrito Índice Brasil. Se você quiser voltar, é só você clicar no nome, que daí ele volta no capítulo que você reassiste. Caso contrário, você queira assistir também o Gold, por exemplo, aí você clica lá no Gold, que é o ouro, e aí você vai ser direcionado para aquele determinado vídeo, tá bom? Bora lá? Ó, eu tava olhando aqui, no H4, eu tenho no Índice Brasil, eu tinha desenhado essa caixinha, que era onde tá fazendo stop histórico, né, gente? É isso que eu tô com receio de falar ou de fazer qualquer tipo de análise, porque a gente tá fazendo topo histórico. Então, eu tinha feito essa caixa, que essa caixa aqui nada mais é que as máximas desse movimento aqui. E esse movimento aqui, quando ele desenvolveu máximas, a gente fica sem parâmetro de suporte. Então, a ideia quando ele for fazendo o movimento, é você ir traçando. Eu falei sobre isso lá no Gold, então eu tenho falado já sobre esse assunto no Gold em alguns vídeos. Então a gente fica meio sem parâmetro. Então, no caso, eu coloquei, eu fiz, né, o sistema de suporte, ele sustentou a princípio, ele abriu a compra, né, ele abriu a compra no dia de ontem, e ele desenvolveu o pullback, né? Ele foi para baixo, desenvolveu o pullback, e ainda aqui o contexto é para cima, tá? Então, porque temos essa ignição aqui, que foi a ignição do payroll. Então, a gente tem uma ignição na qual ele ainda consumiu muita coisa e fez um pullback muito... ele fez uma ignição e ele fez um fechamento muito alto. Então, esse fechamento distante... É interessante porque eu falo toda vez, quando ele faz um movimento maior, por exemplo, eu vou desenhar aqui, por exemplo, se ele tivesse feito isso, a gente tem então uma zona, que é essa zona aqui, né, ó. Essa zona aqui, ela vira uma zona de pullback. E aí essa zona de pullback, ela fica saudável pra caramba. E a ideia seria fazer o pullback. Então ele vai desenvolver aqui, aí ele vai fazer uns movimentos negativos e tal, e aí depois ele desenvolve outro, e aí você ganha, o mercado ganha um range, eu falo direto sobre isso, ele ganha um range de preço que provoca essa oscilação dentro ainda do comprador, e mantém o movimento ainda saudável. Ops, desculpa. Por mais que eu ache que, tipo, por exemplo, todos os movimentos que eu falo, a maioria eu jogo bastante para cima, porque daí eu sempre faço isso, ó. Desculpa. A questão é, quanto mais ele avançar, quanto ele mais avança, mais ele consegue retroceder de forma que não destrua aquele movimento positivo, tá? A ideia seria essa. Então, aqui neste caso, a gente está tendo ainda um movimento positivo dentro do comprador. Ele fez a abertura da compra, só que aqui no caso você provavelmente tomou stop, né? Aqui, se você é pequeno, né? Dentro do mercado, você está fazendo um movimento curto, ou se você é um day trader curto, pequeno, com pouco caixa, né? Você toma stop, porque você tem que sair. Aqui você tem que sair, você não pode ficar, porque é um movimento que pode avançar muito, né? Ele pode avançar muito contra você, então a ideia é cortar mesmo, tá? Porque ele abre a compra ali. Só que eu já tinha falado, né? Essa ideia de ele fazer a compra aqui
É uma ideia muito boa, sugestiva para cima mesmo. E, e eita. E aí a abertura fica bem saudável, mas ele fica com, eu me perdi. Quando ele faz esse movimento e ele te estopa, porque ele pode ir até 100%. E o movimento no mercado financeiro, a gente vê muito disso, o movimento fazer um 100% da ignição, né? A gente vê, na verdade, muito ele fazendo um movimento de 100% dentro do range todo, dentro do movimento fluido todo, dentro de todo o comprador, né? Todos os compradores. E aqui nesse caso, às vezes eu faço o desenho até assim, ó. Porque eu sei que ele pode fazer, ele pode desenvolver, tá? Ó, agora ele tá abrindo novamente, né? Ele tá abrindo novamente, só que aí agora ele tem umas travas. Por exemplo, ele tem essa trava aqui para quebrar. E ele tem a máxima. Ele vai fazer isso? Cara, não dá para saber, entendeu? Tipo, ele vai te mostrar. E aí, se ele te mostrar, você vai entrar. E o mercado não vai te tirar. Ele vai entrar e ele vai empurrar e você não vai ser estopado. Entende? Por exemplo, aqui você tomou stop. Mas você sabe que ele fez um movimento forte no dia anterior, que foi na sexta passada. Você sabe que ele está travado. Você sabe que ele fez um movimento de rompimento. Depois do rompimento vem pro back. Então, você tem que ficar atento a esses detalhes, entende? Esses detalhes que faz o movimento ficar muito assertivo, né? Você aumenta a sua assertividade. Então, nesse caso, aqui, a compra, ela vai ser executada aqui. Tá sendo executada uma compra neste momento, mas você tem que estar atento a todo o movimento total, né? O movimento não só do Brasil com o dólar, os paralelos tais quais sejam as ações, por exemplo, né? Que também empurram o movimento. Você tem que estar atento ao mercado internacional, você tem que estar atento à notícia internacional, você tem que estar atento o que, por exemplo, a Usatec está fazendo, a Bolsa de Nova York, você tem que estar atento a muita coisa. Então, a ideia é você, quando você for fazer movimentos assim, é você entender o global, entende? É igual eu falei a outra vez, é entender que você vai visualizar a folha, mas existe uma floresta, né? Então, assim, aqui nesse caso, ele está positivo, tá? A entrada da compra é mais ou menos nessa região aí mesmo. Ele está sustentando o semanal, que são essas duas linhas pretas. Ele tem que ficar em cima das duas linhas pretas. Ele já deu uma ferida ali com aquele negativo ali, mas tranquilo, ainda é positivo. Ainda o movimento é positivo. E aí qualquer barra azul aqui neste caso é provocação, provoca o movimento para cima, tá? A gente está analisando isso, o movimento do mercado está fazendo isso. Eu venho falar desse movimento, dessa região aqui, ó. Aqui, ó. Tô falando desse movimento de alta, de buscar esse semanal aqui, quando a gente estava aqui. Eu falei bastante desse movimento, entendeu? Eu fui falando bastante desse movimento. Aí ele fez outro movimento aqui. Então, eu já estou analisando esse movimento positivo desde aqui de baixo. Já tinha analisado que tinha um espaço aqui livre. Aí ele vem, desenvolve, abre o comprador, continua, faz um movimento de rompimento bem fraco, mas ele fez um movimento forte com um contexto. Abre o comprador, aí vem mais força e aí ele desenvolve um pullback grande e vem o payroll fazendo o quê? A conclusão desse movimento. Então, beleza, ele concluiu o quê? Aqui a gente tem uma conclusão. Qual? Ele fez o rompimento fragilizado ali na semana. Porém, que é esse aqui, né? Ele fez um movimento fragilizado aqui. Porém, no payroll, ele consegue fazer o rompimento e fechar fora. Então, ele concluiu todinho essa região. Então, dessa região aqui, ó, foi concluído. Acabou. Tá? Acabou. Agora, fazer esse movimento aqui e fazer isso e continuar para cima é outro
É outra forma, é outra estratégia, é outro caminhar. Porque aqui ele já concluiu, que era esse range aqui, né? E agora a gente fica... Então, e aqui também tem um detalhe, tá? Eu não vou passar pano aqui, não. Aqui ele tem um rompimento, certo? Ele tem que ficar aqui. Porque ele tem um rompimento. Então, se ele volta para dentro dessa massa aqui, que é toda essa região aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Deixa eu ver. Ok. Se ele volta para dentro dessa região toda, isso aqui é uma caixa, ó. Se a gente olhar num time maior, né, no tempo maior. Isso aqui é uma caixa. E essa caixa aqui, ela tem que sustentar. Entendeu? Ó, o que ele está fazendo. Ele está estruturando uma caixa aqui. Ele acabou de sair. Então, se ele acaba de sair com o payroll e a notícia trouxe ele para fora, né? Ó, saiu. Ele tem que ficar aqui. Se ele pensa em voltar para cá, ó, esse movimento aqui estrutura um movimento um pouco mais fragilizado, mas ele vai te contar, tá? Ele vai te mostrar. Ele não vai fazer uma barra assim. Não vai. Não vai. Pode fazer? Pode, mas nossa, deve ser... Isso aqui deve ser tipo 1% de um movimento anual, entendeu? Existe a possibilidade, sim, existe. Mas você vai se proteger, você vai ficar de olho, né? Você não vai ficar lá e deixar o negócio acontecer. Então, assim, acontece, pode acontecer, mas se ele avançar para venda, se ele avançar aqui dentro, ele vai avançar de forma muito escalonada, entendeu? Mas enfim, aqui a ideia então, a gente está analisando o movimento para fora e vamos esperar agora o movimento no H4 que seja competente à estruturação do contexto, tá? Porque aqui, ó, o H4 neste movimento foi esse aqui, era pullback. Então a gente está dentro do pullback. Agora, a ideia é esse daqui, que é o H4 que está fazendo agora. Ele vai fazer o quê? Ele vai sustentar aí ou ele vai fazer uma venda igual ao anterior? A gente não sabe. Pode fazer qualquer uma das coisas. Você pode descer o timing e tentar fazer um movimento um pouquinho mais preciso, tá bom? Só recapitulando, aqui é o movimento então para cima e a ideia é ficar atento às compras, tá bom? Dólar. Vamos para o dólarzinho. O dólar. Dólar, cara. Oi. Dólar. Aqui, ó. O payroll do dólar foi uma venda. Ele destruiu, entrou no suporte. Que é aqui, né? O suporte é esse aqui, ó. Esse é o suporte da vez, tá? Tá fazendo pullback, ó. Para isso. Pullback é aquele recuo, né? Ele tá fazendo um recuo para poder avançar. Dando um passo para trás para avançar 2 para frente. É isso. Então, aqui a gente já está atento na compra, né? A venda. Ele está aberto a venda já. Bem contextualizada, inclusive. Bem contextualizada. Eu faria... Putz, aí eu tenho que fazer... Aqui nesse caso, você tem que ficar atento à notícia. Tá? Se temos notícias na semana, se a gente tem um negócio. Porque como foi muito forte essa barra... Ele está preso nela. Pelo menos a minha leitura, tá? Na minha leitura, eu tenho essa leitura de ficar preso dentro de barras que são informativas. Seja ela de notícia ou seja ela em questão de ser uma barra, eu chamo barra-chave. Mas é uma barra que ela é uma barra que tem
forte exponencial de informação. Por exemplo, essa barra para mim, ela é forte. Ela é pequena, você tá vendo que ela é pequena, mas ela é exponencial. Deixa eu ver outra aqui. Essa aqui, para mim, a barra também, ela também é forte. Essa daqui é completamente oposta a essa. É forte de expansão, porém, ela tem uma informação chave aqui para mim. Tá? Deixa eu ver uma outra aqui, ó. Essa daqui, ó, também é forte, ó. E aí, ó, ela faz um movimento, olha aqui, ó. Entendeu? São barras que elas não necessariamente têm expressão visual, né, de ser grande ou pequena, porém, o conteúdo dela é de extrema importância. Então, eu chamo de barra-chave, que eu gosto de ter essa informação, e eu escrevo às vezes nos trades. Eu falo assim, a barra-chave está aqui. Eu tenho que ficar atento nessa barra aqui. E neste momento, essa barra aqui, para mim, ela não é uma barra-chave, mas ela é uma barra de informação. Né? Essa vermelha aqui. Ela é muito importante. Porque ela concluiu o movimento total aqui, ó. Né, ó. Ela concluiu esse movimento. Eu ressalto. Eu tava assistindo um vídeo meu antigo, que eu fiz um pequeno corte. Eu queria fazer um corte, minha mãe é difícil aí fazer corte. Ave Maria. Eu queria fazer um corte do índice. E eu queria mostrar o passo a passo no vídeo. Eu queria mostrar o passo a passo, falando o que eu tava falando, né? Daquela altura do movimento do índice. E aí, porque eu tava falando no movimento positivo do índice já faz um tempo, né? Desde o momento que eu comecei a fazer os vídeos aqui, eu comecei a analisar e eu tô falando do índice, tava pra cima. Aí eu fui fazer um corte. Gente, dá um trabalho de um cão. Vocês não têm noção, velho. Vocês não têm noção. Valoriza a galera que faz vídeo na internet, porque, mano, é trabalhoso. E aí, eu tava fazendo o vídeo, e aí eu peguei o dólar e tava procurando, né, o conteúdo para poder capturar aquelas pequenas grades das quais que fazia o contexto do que eu tava querendo dizer. E aí, eu passei pelo dólar. E o dólar era nítido, tava muito nítido. E eu quero fazer também um corte do dólar, né? E aí tava muito nítido que essa região aqui, ó, essa região e essa daqui, eu tava falando daqui de baixo. E eu falei, não, tá no suporte. Agora ele não quebrou o suporte. Tá dentro do suporte, mas ele não quebrou o suporte. Então vamos ficar atento nesse suporte. Pô. E aí eu retomo esse contexto, né? Essa informação, essa ideologia de fazer análise, porque ele voltou. Então, assim, aqui eu tenho uma questão muito grande com o que ele está querendo dizer, certo? Por exemplo, se ele não tivesse feito o ajuste da rolagem dos contratos, isso daqui estaria aqui, ó, porque ó, essa barra aqui, essa região aqui, estaria navegando aqui. Esse pullback aqui, né, que é essa região todinha aqui, ó, ele ia ser no máximo aqui, e ele teria voltado já, esse movimento aqui estava de novo aqui dentro, e essa ignição, que é essa barra do P-Roll, ela ia ser aqui, ó. Consegue entender o que eu tô querendo dizer? A gente estava falando, eu já estaria falando do movimento que está navegando abaixo dos 5.328. Isso aqui é uma representação, isso aqui tem uma representatividade muito grande no mercado internacional, tanto quanto no mercado interno. Porque a gente está falando do movimento aqui no caso são 10 centavos, né? De 5.400 para 5.300. Mas isso representa muito para o Brasil, representa muito a ligação entre a moeda com as nossas exportações, as nossas questões internacionais. Então ele liga muito. A rolagem joga para cima, sempre vai ser assim. Eu já vi isso diversas vezes, ele joga para cima.
a estruturação, ela bagunça um pouco. Então, você tem que estar muito atento a isso. E eu tô querendo dizer que se essa representação de barra é essa daqui, a gente estaria fazendo um pullback para ele afundar muito, muito mais. Neste caso, ele está abrindo, mas ele pode muito bem travar nessa região do suporte, porque ele travou, entendeu? Ele está travado, ele travou, ele travou, ele travou, ele travou. Por exemplo, a gente está travado. Então, no momento que ele fizer outra barra que seja expressiva, ele pode, nossa, eu não tenho como falar assim, ele vai passar. Porra, ele tá no suporte, cara. Ele tá no suporte, ele tá no suporte da vez, de agosto. Então, assim, por mais que eu esteja vendo o ouro indo para cima, o Zatec também, né, a Bolsa Norte-Americana fazendo um movimento positivo, a Bolsa Brasileira também tentando fazer um movimento de saída daquela caixa e também tentando fazer um movimento positivo, a contextualização do paralelo entre Brasil e a Bolsa Norte-Americana, a Bolsa Brasileira com a moeda estrangeira, era ele tá avançando a queda. Mas ele está no suporte, ele não quebrou suporte. Eu estava analisando e eu já tinha falado, já desde quando a gente estava aqui, nessa região, eu estava falando, gente, atenção, o movimento de venda é só aqui para baixo. Eu preciso quebrar esse tracejado. Esse tracejado aqui no mensal, ele tem poder. Ele tem força. Ele precisa quebrar esse tracejado. Ele não quebrou. O que eu estou querendo dizer? Que o movimento, a gente tem que ficar atento, porque às vezes talvez ele não vai. Entendeu? Eu estou falando que ele vai para baixo. Estou falando. Vai para baixo. Mas esse ir para baixo, neste caso, ele é muito delicado, porque ele tem que entrar e ele tem que desenvolver, tal como essa barra. Ele tem que entrar e desenvolver. Ele entrou e não desenvolveu. Eu tive um vídeo que eu tava falando do dólar, deixa eu ver quanto tempo. Nossa senhora, muito tempo já. Vou fazer só dos dois, tá? Depois eu vou fazer outro vídeo depois dos outros papéis. Eu estava fazendo um vídeo da contextualização da Bolsa Norte-Americana com a conta gringa que eu tenho, que é essa daqui, a conta estrangeira, com a conta nacional que eu tenho também. E neste caso, esse movimento que a gente está vendo agora, se a gente avançasse para o semanal, por exemplo, ele não está fazendo suporte. Entendeu? Ele está fazendo um outro movimento. Ele está fazendo um teste de suporte também. Eu falei errado, desculpa. Ele está fazendo um teste de suporte também, mas em outra região. Tipo, ele está fazendo um teste de suporte aqui, ó. Nesse daqui, por exemplo, tá? Eu não puxei, agora eu não lembro nitidamente. Mas ele está fazendo suporte em outra região. Ele não está fazendo suporte do suporte do suporte. Então, assim, cara, eu não consigo... Aqui não tem como, eu não posso falar que ele vai afundar. Não tem. Ele está preso dentro do vendedor? Está preso dentro do vendedor. Ele quer cair? Quer cair. Ele abriu a venda? Sim, abriu a venda. A venda já está aberta. Mas e aí? A gente está indo para o fim do ano. O fim do ano sempre tem rally. E o rally do fim do ano, quando a bolsa está normal, de boa, o rally geralmente é nas ações. Entendeu? A maioria fala, é o 13º do trader. Você já consegue entender o que eu estou querendo dizer, né? Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Eu já fiz 20 minutos já de vídeo, ficou muito longo. Então, assim, aqui só para fechar, a ideia é aqui embaixo, é vir aqui embaixo. Inclusive eu tenho uma linha um pouco mais fina aqui e um pouco mais grossa aqui. Isso tem representação para mim, tá? E agora ele está acima da grossa, ó. Essa aqui é mais grossa. Levemente mais grossa, mas ela é mais grossa. E ele está acima, então ele pode fazer isso aqui e ir para cima, tá? Eu tô falando desse movimento aqui dentro de 3 meses, tá? A ideia aqui é um negócio mais complicado. O dólar, ele não tá legal. Ele parou de correr.
A não ser que ele faça agora, esse H4, ele quebre aqui, ó. Esse, né? Aí ele pode fazer um pullback pequenininho aqui. E aí ele avança com mais agilidade. Pode avançar. Tá bom? Mas a ideia aqui ele é... Olha como que é ambíguo o contexto. A ideia aqui seria, a gente tem uma resolução para venda, porém, essa venda, ela abriu, ó, temos uma resolução para venda. Ela abriu a venda. Está numa zona de suporte. Significa que a venda é delicada. Não quebrou o suporte. O suporte que sustentou todo esse movimento, tá? Ele só precisa quebrar. E ele não quebrou. Então, se ele não faz um movimento, ele faz outro, né? É um ou outro. A gente tem três, na verdade. Ou ele sobe, ou ele desce, ou ele para. Neste caso, o parar aqui é lateralizar. Neste caso aqui, o lateralizar neste movimento aqui, ele é bem grande. É um range muito grande. A gente está falando disso tudo aqui. São 100 pontos, né? Aproximadamente 100 pontos. 100 pontos, ó. 5.432 para 5.537. É quase 100 pontos. Então, assim, é muita coisa, tá, gente? Isso aqui é muita coisa. São só 10 centavos para o dólar comercial. Mas para o movimento futuro é muita coisa. Tá bom? Então é isso aí. Eu farei... aqui eu encerro. Bom dia a todos. E eu farei os outros ativos daqui a pouco. Tá bom? Beleza? Até...